Aleluia! Amém. Tocha, tocha. Gente, é o seguinte. Quando nós éramos lá do mundão, se bem que eu nunca gostei de carnaval, mas eu acompanhava a Maria Denise, que ela gostava de um carnaval. E eu ficava lá com aquela cara de bobo, sentado lá, aquela mesa, ela pulando, 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 a madrugada inteira. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho observado que nos encontros, nos eventos, no seminário, tudo tem que ser rápido. Irmãos, a palavra que vai ser rapidinho, o negócio aqui é tudo rapidinho, porque parece que nós estamos com uma pressa tremenda de chegar em casa para fazer o quê? Nada. Tenho certeza que vai terminar aqui, você vai ficar batendo papo, vai chegar em casa, vai querer ainda ver esse jogo horrível do Brasil, nem sei quanto foi. Alguns nem vieram por causa do Brasil. O Brasil, papai dizia, futebol não dá camisa a ninguém, meu filho, é verdade, não dá camisa a ninguém. Então, só, por favor, não diga vai ser rapidinho, vou ser breve, tá bom? Porque nós queremos é ouvir a palavra de Deus. Amém ou não amém? O pessoal da Sapucaí está aí para dar o exemplo para nós. Já estão lá nos barracões, lá trabalhando lá, madrugada por madrugada, para fazer lá o carnaval e a igreja. Então, por favor, vamos abolir esse negócio de tem que ser tudo rapidinho, rapidinho, tem que ir embora, tem que não sei o quê. Tchau, já estou indo. Pastor, fica à vontade. Tá bom? Pregue, faça o apelo, expulse os demônios. Ministra batismo com o Espírito Santo, arrependimento, nós vamos encher esse chão de lágrimas e glória a Deus, aleluia. Muito bem, irmãos, então preparem que à meia-noite, mais ou menos, nós estaremos... Glória a Deus, queridos, obrigado pelo carinho. Os irmãos do Semente são meio suspeitos, viu, irmão? É porque eu tenho um discípulo aqui, que na verdade não é um discípulo, é um filho. O Anderson Paca é meu filho na fé, né? Ele, na fé não, meu filho que eu gerei no amor, né? Eu não tive o privilégio de ganhá-lo para Jesus, mas ele é meu filho. E como ele é o pastor da igreja, a comunidade Semente da Manhã, também tem muitos filhos aqui lá do Semente. Eu abracei alguns ali e falei, vocês são minhas filhas, viu? Abracei outros, são meus filhos, viu? Então, parabéns aí a todos. Na verdade, eu estou me reportando aos irmãos do Semente pelo discípulo e filho que eu tenho aqui no Rio de Janeiro já há 4 anos. Nós temos caminhado juntos, tem sido... A pastora Sandra é discipulada pela pastora Hildes, uma vez por semana, na sexta-feira. O pastor Anderson é discipulado uma vez por semana, toda terça-feira. Então, nós levamos muito, muito a sério a visão do MDA, muito a sério. Não é teoria, não, é prática debaixo do poder de Jesus, debaixo do poder do Espírito Santo. É algo que o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração. Filho, viva a visão. Não olhe de longe, mas viva. Porque nós não queremos mais aqueles que preguem por pregar. Eles têm que viver aquilo que pregam. Esses pregadores é os que vão prevalecer. Então, obrigado pelo carinho, obrigado a todos. Realmente eu me sinto muito honrado de poder estar aqui. Obrigado, apóstolo Ari Caetano. Eu estava sentado ali, meu coração se encheu de alegria, porque eu poderia vir só. Apesar de que a pastora Hilde vai dar uma palavra amanhã para as mulheres, mas eu poderia vir só. Mas, irmão, com a mulher que eu amo, aí é demais. Aí eu fico como quem sonha, né? Aí eu choro, aí eu não aguento. Então eu fiquei sensibilizado no meu espírito, porque ele falou, não, traga a sua esposa. Que coisa nobre. Eu acho que todos os pastores deveriam ter esse coração, de sempre, claro, quando puder, trazer a esposa. Ontem o pastor Juvenal, que está na conferência do MDA, é isso, né? Lá de Magé, estava com a pastora Lorena aqui, com a esposa. Então, irmãos, é demais. Eu realmente agradeço a Deus, viu, apóstolo? A pastora Denise também, porque eu poderia vir só, mas vim acompanhado, porque você, debaixo de Jesus, direcionou. Traga a sua esposa. Poxa, aí eu fiquei como quem sonha lá dentro de casa, quando ele me falou no telefone. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos ouvir a sua palavra, que nós não nos cansemos, nós não estejamos cansados, mas que o Senhor possa nos renovar
no sentido da unção que o Senhor tem para esta noite, meu Pai. No nome de Jesus, Espírito Santo, essa igreja é sua, esse seminário é seu. Faça como o Senhor deseja. Eu quero me esvaziar de mim mesmo, para conter apenas toda a glória sua, que o Senhor possa passar por mim. Eu lhe peço, no nome de Jesus, que seja mais um tempo de edificação, de despertamento ao meu e ao coração de todos que aqui estão. No nome de Jesus, os que creem, digam amém. Eu senti o Espírito Santo me falar aqui, só para que todos conheçam o pastor Anderson Paca. Fica em pé aí, pastor Anderson Paca. Esse é meu filho, ó, meu filho ali, ó. Amém. Dê para Jesus um forte aplauso. Glória a Deus. E filho obediente, viu, irmãos? Esteve comigo em Goiânia agora, recente. Falei, vem estar com a gente, foi tão gostoso. Muito bem, queridos. O tema da mensagem de hoje é alinhando a nossa visão com a visão de Jesus. Alinhando a nossa visão com a visão de Jesus. Nós temos que ver o que Jesus está vendo. Amém? A igreja é convidada, o Senhor está te fazendo um convite nesta noite. Filho, veja o que eu estou vendo, porque muitos não estão vendo o que Jesus está vendo. Por falta desta visão, eles são, perdoe a franqueza, mas se tornam inoperantes dentro do processo, entende? Dentro daquilo que Deus anseia. Eles vão se limitar, vão ser líderes limitados, que vão passar anos da sua vida, e no final da sua vida, infelizmente, vão descobrir que o que era para eles terem feito, eles não fizeram. Por quê? Porque não acentuaram a sua visão, não se alinharam à visão. Então, eu quero convidar você para isso nesta noite, você possa ver o que Jesus está vendo. E para isso, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9. Versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando. Eu quero que a igreja diga assim comigo: ensinando, pregando e curando. Amém? Esse é o encargo que estava sobre o nosso Senhor. Alguma coisa estava movendo essa ação de Jesus, entende? Porque ninguém se movimenta com tanta... Porque eu falo com todo carinho, hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas são convidadas ao seu conforto, aos seus prazeres. Ele não consegue atuar, crescer, avançar, porque ele simplesmente se limita, não é, ao seu conforto, aos seus prazeres, e aí ele não consegue avançar aquilo que Deus quer que ele avance, alcançar aquilo que Deus quer que ele alcance. Então, você vê aqui Jesus em ação, não é? Ensinando, curando. Outro dia eu encontrei um líder, ele falou assim: pastor, eu estou tão cansado. Eu falei, deixa eu te inspirar aqui. Aí mostrei isso para ele. Olha aqui a inspiração. O nosso Senhor, embora sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, servo, sabe, irmãos, isso me inspira. Eu tenho, debaixo de Jesus, eu tenho tempo para tudo, debaixo de Jesus, como diz a Bíblia, há tempo para tudo. Eu tenho tempo para a minha família. Hoje eu sou um obreiro de tempo integral, sou um pastor de tempo integral, mas antes eu tinha que trabalhar, e eu conseguia, eu falo isso com carinho, irmão, não fui ordenado pastor, não desfruto hoje, digamos, da misericórdia de Deus para ser um pastor de uma igreja prevalecente. Eu quero mais uma vez abrir esse parêntese para dizer sobre o Global King, que foi uma reunião semana retrasada em Goiânia,
na Videira, igreja do pastor Luiz Antônio, onde vieram líderes das maiores igrejas do mundo. É uma organização chamada Global King, onde eles chegaram à conclusão que a Igreja da Paz em Santarém, uma pequena cidade do norte, é a maior, foi concluído isso mesmo, a maior igreja evangélica, a maior igreja em células do Brasil, a maior igreja local. Não tem uma igreja maior que Santarém, em célula, uma igreja com 60 mil membros. Não tem. Então, é uma conclusão feita por eles. Ele reúne todas as igrejas do mundo e chegaram a essa conclusão. Então, nem a gente sabia, num certo sentido. Nem todo mundo ficou surpreso. Puxa, nós só queremos fazer a obra de Deus, trabalhar para Jesus. Ainda bem, para que a gente não se sinta em nenhum momento tentado a achar que somos alguma coisa. Como diz a canção, que ele cresça e que eu diminua, não é? Que ele apareça e eu me constranja. E que assim seja, irmãos. Esses são os líderes que Deus está levantando. Quanto dizem amém? Nós repreendemos o espírito de Babel do nosso meio, de fazer o seu nome próprio, sabe, porque à medida que vai crescendo, o sujeito começa a exigir. É verdade, quando não é nada, num certo sentido, uma igreja, mas crescer, pronto. Como um certo irmão que perguntou se em Santarém tinha hotel 7 estrelas, porque ele só consegue hospedar se for em hotel 7 estrelas. Meu Deus, eu fico imaginando Jesus chegando em Santarém. Vamos lá, irmãos, olha só, versículo 35, mais uma vez, curando, pregando e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Agora olha o 36, vendo, diga comigo, vendo. Você observe aqui comigo que ele está tendo uma visão aqui. Aqui que eu quero, aqui que o Espírito Santo mandou eu falar para vocês e para mim também. Alinhar minha visão, ver aquilo que ele está vendo. Porque muitos, irmãos, tiram, me perdoe, a visão está desfocada, está desalinhada. Por estar desalinhada, ele não vai, aqui comigo, irmãos, ele não vai chegar onde Deus quer que ele chegue. Porque ele está desfocado, ele está vendo outras coisas, menos aquilo que Deus está vendo. Aí aqui, olha só o 36. Vendo ele as multidões, vírgula, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então aqui comigo, irmãos, olha a visão que o Senhor está vendo. Olha o que ele está enxergando. Pessoas precisando de apacentamento, precisando de cuidado, precisando de amor. Se tem uma coisa que eu tenho rogado a Deus, é que eu nunca perca essa visão. Eu insisto, ainda há pouco, quando eu vim ali com a Alain da casa dele, mais uma vez, irmão, descendo, à medida que eu olhando os bares e vendo as pessoas bebendo, eu ia me compadecendo, sinceramente, ia o meu coração apertando. E ao mesmo tempo que ele se compadece, aí eu entendo o encargo como pastor e começo a orar declarando que aquele bar vai ser um lugar de reunião de líderes, um lugar de célula. Aquela pessoa que está bebendo aquela bebida alcoólica será um líder em potencial. Eu começo a chamar o mundo espiritual. A compaixão me faz promover uma ação de fé. Porque muitos olham e acham normal. Ei, não ache normal o que Deus não acha normal. Jesus poderia passar e simplesmente ignorar aquela situação, mas ele não ignorou. Ele viu, e a visão levou ele a uma compaixão, e a compaixão levou a uma súplica. E qual foi a súplica? Ele disse: venham cá, olhem, roguem ao Senhor da seara, que mande trabalhadores, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Irmãos, eu falo com todo carinho, a mídia, ela tenta a todo custo, tentar mudar a nossa visão. Eu estou lhe dizendo, falo-os com carinho e respeito, porque nós devemos amar todas as pessoas, mas o que a gente vê na televisão hoje é uma proposta de levar as pessoas a serem doentes e pobres, aonde se promove a cura, o milagre. Venha, aí as pessoas é como se elas tivessem que ficar todo o tempo doente
para permanecer ali naquela igreja, fazendo campanhas após campanhas. Entende? Olha a visão distorcida que o maligno quer trazer por trás do evangelho. O evangelho que não é autêntico. Entende? É o evangelho de si mesmo. Não, eu era pobre, mas quando eu cheguei fiquei rico. E agora eu estou abastado. Não é isso que Jesus está vendo. Então, quando essa visão acontece, aqui comigo, irmãos, essa visão distorcida é para amarrar as mãos da igreja, onde você se conforme em ser apenas um mendigo ou um empobrecido, onde você vem para a igreja apenas para receber e nunca para dar. Não foi a visão. A visão de Jesus é essa aqui. Está vendo as ovelhas? Está vendo como é que elas estão sofrendo? Olhem só. Aí olha o pedido dele. Mande o quê? Trabalhadores. Ou seja, o ministério tem que estar na mão dos trabalhadores. Claro que o pastor trabalhando junto, mas todos envolvidos. Não é apenas o pastor, o apóstolo, eu como pastor, tendo compaixão das pessoas nos bares. Mas imagina todos nós, tendo a mesma visão. Todo mundo se compadecendo, estendendo a mão, amando, trabalhando. Porque a visão, ela envolve isso, irmão, ela envolve encargo. Ela envolve trabalho. E tudo que o diabo não quer é que a igreja trabalhe. Por isso que ele fala, você não precisa trabalhar não. Vocês têm que ser mendigos. Fiquem atrás das curas de vocês. Aí o tempo passa, a pessoa não fez nada a não ser lutar por milagre. Não, busquem melhorias na área financeira. Faça campanha daqui, campanha. E nisso ele vai enrolando. Não, irmãos, esse não foi o evangelho que Jesus deixou. O evangelho que deixou esse aqui, ó. Ele viu, ele se compadeceu e ele suplicou que nós orássemos. Melhor dizendo, ele chamou os discípulos e disse assim: venham cá, meus discípulos, venham cá. Veja, vocês estão vendo o que eu estou vendo? É isso que ele estava dizendo, vejam o que eu estou vendo. Se compadeçam como eu me compadeço. Meu Deus. Irmão, se nós tivermos um discernimento disso nessa noite, escute o que eu estou lhe dizendo. Prepare-se para ver o sobrenatural de Deus, de ver discípulos. Sabe, eu falo com todo carinho, apóstolo, quando eu chego em algumas igrejas, culto de celebração, aí eu prego. No final eu faço apelo. Quando eu faço apelo, eu fico insistindo em fazer o apelo, e dificilmente, eu sei que tem uma batalha no mundo espiritual, eu sei disso. No entanto, numa igreja na visão, o que eu entendo? Que o povo não está trabalhando. Gente, aí, ó, Senhor querido, peça perdão aos seus pecados, vem aqui à frente, não vem ninguém. Eu tenho esse discernimento. As células, a reunião caseira não está trabalhando. Não está tendo essa compaixão. Por quê? Quando as igrejas, na visão do MDA, quando as células trabalham, irmãos, se uma criança subir, pregar, fazer o apelo, chega, vende muito. Lá em Santarém nós temos, por final de semana, centenas de conversões. Centenas de pessoas pedindo perdão dos seus pecados. Só que nós estamos muito longe. O povo precisa entender isso. Ver o que Jesus está vendo. Agora olha só. Abra comigo sua Bíblia no livro de João, capítulo 4. João capítulo 4, versículo 35. Isso aqui que eu quero que você veja também, o que Jesus quer te mostrar. Versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede. Olha só, mais uma vez, irmão, aqui comigo. Alinhe a tua visão. O Senhor, Ele trabalha diretamente. Eu gostei muito desse tema do seminário. Alinhando a visão e unidade. O tema do seminário desse ano, desse mês. Alinha a tua visão. Olha o que o Senhor fala assim. Estão falando por aí que é 4 meses.
até a ceifa. Olha o que ele diz aí no versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede. Olha o que ele está dizendo, irmãos. Veja o que eu estou vendo. Veja, ei, pastores, líderes, enxerguem o que eu estou enxergando. Jesus está dizendo. Não falta 4 meses, não. Os campos estão brancos. Veja os campos brancos, irmão, escute isso. Os campos estão brancos. O Senhor está dizendo assim: filho, veja. Não fique achando que ainda não é a hora, porque essa é a hora de Deus. Esse é o momento de Deus para nós. Amém, gente? Esse é o momento de Deus. Ninguém pode ficar esperando quando é que vai ser. Eu gostei muito, não sei se o pastor está aqui, um pastor de manhã falou: pastor, eu já fui naquela conferência, já fui naquela outra, eu não quero esperar mais, pastor. Eu quero um discipulador, porque eu sei que essa é a hora. Nós estamos bem, a igreja está crescendo, estamos com 4 igrejas, está indo bem, mas eu sei que os campos estão brancos. Pastor, essa é a hora, eu quero. Irmão, isso aqui é nobre. Veja o que eu estou vendo, está dizendo o Senhor. E quando eu vejo o que Jesus está vendo, irmãos, eu vou me movimentar. Foi o que aconteceu. Os discípulos não estavam vendo, então ele falou: vem cá, deixa eu alinhar a visão de vocês, vem cá. Não falta 4 meses não, o campo já está branco. As pessoas estão esperando você chegar, as células trabalharem, os discípulos correrem. Nós não temos tempo a perder, gente. Nós não temos tempo a perder com os pecados de estimação. Não temos tempo a perder com orgulhos sem sentido. Porque o diabo vai amarrando pessoas que são potenciais, mas que não estão vendo o que Jesus está vendo. Em vez de ver os campos brancos, ele vê o pastor com problema, vê a igreja, aí começa a entrar em outra linha. Aí o diabo amarra uma pessoa em potencial. Não pode. Os campos já estão brancos. Aqui Jesus usa essa linguagem da ceifa, uma linguagem que eles conheciam, pois eles trabalhavam no campo. Isso significa que se o campo está pronto para a ceifa, então nós temos que correr para não perder a ceifa. Amém, gente? Os campos estão brancos. Se vocês não quiserem colher, alguém vai colher. A colheita é para vocês. Eu estou lhe dizendo, irmão. Você sabia que esse avivamento lá em Santarém, num certo sentido, não era para nós? Porque já tinha vindo outros avivamentos. Só que eles não alinharam a visão. Aí vem um moço chamado Abe Uber e decide se compadecer. E decide viajar para a Coreia, para Bogotá, para os Estados Unidos, para Goiânia. Ele sabia que era o tempo. Os campos estão brancos. Vejam isso. Jesus está dizendo para mim e para você: filho, veja isso. Os campos estão brancos. Era a linguagem que os discípulos conheciam. Eles estavam acostumados a trabalhar com a ceifa. Aquele tempo, e o Senhor tinha que usar uma linguagem o mais fácil possível para eles poderem entender. Então Jesus está aqui alinhando o coração dos discípulos, apressando o coração deles para o momento que eles precisavam enxergar. Mas os discípulos não estavam. Eu creio que essa palavra, ela é atual para o nosso momento. Eu creio que Deus quer ajustar a nossa vida, porque é o tempo da grande colheita. Quantos creem nisso? Em vez da gente ficar com a visão desfocada, porque uma certa vez eu ouvi um pastor dizendo assim: pastor, ninguém quer nada, o povo é duro, pastor. Eita, povozinho duro, eu já tentei passar essa visão aqui, ninguém quer. Por quê, irmão? Porque está desfocada. Ele não está vendo o que Jesus está vendo. Uma vez o Senhor deu para o pastor Ebe uma frase que chama assim: ganhar multidões e cuidar muito bem de cada uma delas.
de cada pessoa. Isso queima dentro de nós. Nós sonhamos com as multidões. Nós sonhamos com as multidões. Quantos aqui sonham com as multidões? Nós temos que ter, querido, nós temos que ter essa visão. Porque eu falo com todo carinho, senão você vai se acostumar com outra visão, que é a visão dos perdidos, que é a visão do pecado. Já viu gente assim? Ele não consegue ver outra coisa. Ele vê a situação decadente, deprimente. E Jesus está dizendo, não olha para isso não. Veja as multidões. Irmãos, essa é a nossa visão em Santarém. Eu creio que essa deve ser a sua visão aqui. Ver as multidões. Quantos dizem amém? Eu acredito que isso não é utópico, não é a visão de um homem, mas é o mover que Deus quer trazer sobre a terra. E vamos usar, queridos, eu quero agora convidar você para dentro daquilo que a gente está vivendo hoje. Eu quero convidar você a viajar comigo dentro desse mover, porque de repente Deus levanta um homem chamado Paulo e mostrou para ele. Paulo, ele falou assim, Paulo, alinha aqui a tua visão, veja o que eu estou vendo. E Paulo compreendeu. Abra comigo sua Bíblia no livro de Filemão. Antes de entrar no livro Filemão, eu quero te pedir agora, porque o que acontece, irmão? Escute bem. Muitos não conseguem atingir o seu potencial, porque eles apresentam desculpas, justificativas, e por isso ele diz, pastor, eu trabalho muito, eu não tenho tempo, até que eu quero ajustar a minha visão, mas tem uns que dizem assim, sabe como é que é capital? Pastor, olha, e ele não consegue atingir o seu potencial com nobreza, porque ele fica apresentando justificativas, fica apresentando desculpas, me perdoe, irmão, mas às vezes até esfarrapada, para não alinhar a visão. Eu quero te mostrar, foi o Espírito Santo que mandou, não estava no script não. Eu gosto do Espírito Santo que ele é assim, ele apronta umas com a gente. Hoje pela manhã nós mostramos o vídeo de um moço chamado Ezequiel. E o Espírito Santo falou, mostre esse vídeo de novo. Os irmãos prepararam? Aí? Eu quero que você veja, irmãos, a vida desse moço, que há tempo para tudo. Veja a vida dele. Já já eu volto com você. Um homem de Deus. E olha que não foi fácil acompanhar a sua rotina para esta reportagem. Conheça agora a história de Ezequiel Silva. Bom, meu dia a gente amanhece, realmente procura realmente primeiro buscar a Deus em oração, ler a palavra de Deus, buscar primeiro Deus, que é o importante. Quando você sai para o trabalho, você tem que procurar primeiramente Deus. E assim é a rotina de Ezequiel. Ele acorda muito cedo e de bicicleta leva a esposa ao trabalho. Depois, volta em casa e sai em seguida já equipado para o seu trabalho. Ezequiel é um agente de saúde e tem que visitar no mínimo 40 domicílios por dia, orientando as pessoas quanto aos riscos da dengue. Bem, esse trabalho só poderia ser feito a pé. Quando chega em casa, após o dia de trabalho, ele ajuda nas atividades do lar. Ezequiel Silva é atleta desde 17 anos. Já participou de mais de 200 competições, entre elas a famosa Maratona de São Silvestre, em São Paulo. E são muitos os troféus e medalhas que ele conquistou. E depois de um dia todo de atividade, é no final da tarde que ele ainda encontra tempo para treinar. Ezequiel se dedica em treinar o filho, que por sinal é bicampeão da Maratona Intercolegial de Santarém. Treinar o filho para ser um maratonista não é o principal objetivo dele, mas sim capacitá-lo para ser um líder apaixonado pela visão. É verdade, troféu e medalha são passageiros, que realmente as traças vão roer, as traças vão acabar,
mas as vidas vão para o Senhor, que isso aí ninguém vai realmente, nenhuma traça vai poder realmente pegar essas vidas, porque essas vidas pertencem ao Senhor, e essas almas são muito importantes para o Senhor. Por isso que nós estamos aqui, Sua Visão das Células, vendo vidas transformadas. É aqui, nesta turma de CTL, que Ezequiel exerce mais uma de suas atividades. Ele é coordenador desta turma e assim contribuindo para a formação de novos líderes. Como maratonista, Ezequiel Silva enfrenta diversos obstáculos em suas competições. Porém, o tempo não é obstáculo. Em meio a tantas atividades, ele cumpre com excelência seu papel de trabalhador, pai, líder, atleta, discípulo e discipulador. São 10 os discípulos. Ele literalmente está suando a camisa. Apesar de não ter um transporte motorizado, Ezequiel não se intimida com a distância e procura supervisionar o maior número de células possível, e sempre com muita alegria. Um líder apaixonado não somente lidera, mas também sabe ser liderado. No dia do seu discipulado, ele aproveita para ir treinando. A distância entre a sua casa e o endereço do discipulador, o pastor Josué, é de aproximadamente 6 quilômetros, o que gasta correndo o tempo de 15 a 20 minutos. Ora na subida, ora na descida, no asfalto, na estrada de chão. Esse homem é realmente um exemplo de líder e liderado para todos nós. Ezequiel Silva, 47 anos, 3 filhos, 10 discípulos, 33 células, um grande galardão, um líder apaixonado. Quantos querem a unção do Ezequiel aqui, gente? Eu de manhã eu não aguentei, eu chorei muito, porque eu conheço ele. Isso aí é verdade ao quadrado, para você ter uma ideia. E ele é tão precioso que o pastor Eibe falou, não, eu quero você comigo em São Paulo, Ezequiel. E vai com o pastor Eibe para São Paulo. Esse rapaz aí. Ah, não tenho tempo, irmão. Sabe qual é o combustível? A paixão. Paixão, paixão, paixão. Dê mais um aplauso para Jesus. Aleluia! Queridos, esse coração, essa paixão é que nós temos que alinhar. Falta isso, às vezes. Às vezes nós somos meio que religiosos, falta essas lágrimas. Eu quero te apresentar um homem que alinhou muito bem a sua visão, que foi o apóstolo Paulo. Vamos ler aqui o livro de Filemão, até um certo ponto. Por favor, abra aí, Filemão 1 em diante, só tem um capítulo, versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e Arquipo, que nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele diz: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Olha o que ele diz no versículo 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, velho. Diga assim, Paulo, o velho. Só para você entender depois. E agora até prisioneiro de Cristo Jesus, se solicito-te em favor de meu filho, diga meu filho, Onésimo, que gerei entre algemas, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quer dizer, o meu próprio coração. E aqui comigo, irmãos, só para você entender algo importante que o Espírito Santo quer falar. Aqui comigo. O Senhor quer alinhar nossa visão. Então,
dentro desse alinhamento, ele trouxe à luz esse exemplo de Paulo. Olha só, o livro de Paulo é uma carta um tanto que incomum, para você entender. Lendo com a ótica que o Espírito Santo está dando à igreja, nós vamos extrair tesouros maravilhosos para nos alinharmos o nosso coração com o coração de Deus. Então, para nós entendermos, Filemão, na verdade, era uma pessoa. A maioria das cartas que Paulo escreveu foi para as igrejas. Para as igrejas de Filipenses, de Colossenses, não é? A igreja de Éfeso. Mas, de repente, Paulo decidiu escrever uma carta para uma pessoa. Ele quebra aqui o protocolo. Ele decide escrever uma carta endereçada a uma pessoa. Irmão, isso aqui é importante. A uma pessoa. Veja bem, a grande maioria das cartas, como eu já falei, de Paulo eram direcionadas a igrejas. Mas a carta é direcionada a Timóteo. Nesse caso aqui, a Filemão. Não é? Então, ele está tratando acerca de uma pessoa. E aqui comigo, irmãos, preste bem atenção. Ele escreve uma carta, aqui comigo, uma carta para uma pessoa, para tratar de uma outra pessoa. Olha só como a visão dele está alinhada aqui, queridos. Olha como ele alinhou a visão aqui. Paulo escreve uma carta pensando em uma pessoa. Quando eu começo a olhar com essa ótica, eu comecei a refletir e pensar. Primeiro, quem era Paulo? Quais eram as credenciais desse homem? Pensa comigo. Paulo era apóstolo dos gentios, era um implantador de igrejas. A Bíblia fala que os lenços dele eram levados e colocados sobre os enfermos, e os enfermos eram curados. Se fosse nos nossos dias, Paulo seria uma estrela, seria o cara nos nossos dias. Paulo seria, num certo sentido, até muito engrandecido por pessoas, porque você sabe, existem pessoas que gostam de engrandecer. Se fosse nos nossos dias, Paulo estaria percorrendo as nações, fundando igreja. Então, Paulo era uma pessoa assim, de um valor imenso. Então, por que ele escreveu uma carta para Filemão, para tratar de uma pessoa, de um homem chamado Onésimo? E isso é que me chama a atenção. Aqui comigo, irmãos. Eu creio que Deus deseja trazer essa unção nos nossos corações. Ele deseja alinhar o nosso coração. Veja só, Paulo está nos dando, eu sinto, está compartilhando o próprio coração dele. O segredo de um ministério tão eficiente começa aqui, quando ele começa escrevendo, dizendo que ele já era velho. Não foi o que nós lemos? Paulo, o velho. Então, olha só, irmãos, só para você entender. Paulo, sendo velho, ele começa mostrando isto. Significa que ele já havia feito todas as viagens missionárias. Significa que ele já havia plantado todas as igrejas e já havia pregado para multidões. Ele já havia visto curas extraordinárias, ressurreições. Isso significa que ele já havia feito grandes coisas. Querido, se fosse nos nossos dias, Paulo estaria muito perto de jubilar. Pelo que eu vejo aqui o contexto, né? E Paulo tinha um currículo tremendo. E eu quero que vocês entendam uma coisa, irmãos. Por favor, preste atenção. Paulo começa a compartilhar aqui alguns segredos de alguém que está com a visão alinhada, né? De alguém que está com a visão alinhada. Irmãos, com todo carinho, eu falei de manhã, eu vou falar agora. Nós estamos lutando, combatendo o espírito de Babel. Foi entregue ainda há pouco, e pela manhã também, multidões quem estava aqui. Deus entregou mesmo. Eu creio que no mundo espiritual foi isso que aconteceu. Multidões foram entregues. Quem creu, recebeu. Agora, o desafio é nós mantermos esse coração, alinharmos o nosso coração. Por quê? Porque qual é a proposta hoje? Como disse o apóstolo no início do culto, não é? Mentalidade babilônica, fazer o seu próprio nome. Quem grava mais CD, não importa se vai ferir os princípios, não importa se vai contra a santidade, a pureza. As pessoas estão se vendendo muito barato. Por quê? Porque desalinhou, irmãos. E Deus, Ele quer nos alinhar. E Deus procura, está trazendo ao nosso conhecimento esse homem de Deus chamado Paulo, que decidiu alinhar a sua visão. Um homem com uma credencial tremenda, Paulo. Paulo poderia dizer assim: bom, eu já estou velho, já estou na minha, já vou jubilar. Eu não vou me importar com o cara.
Principalmente um cara como Filemon, um ladrão, o cara roubou o patrão dele. Não, eu não vou não. Eu não sei se você sabe, mas houve uma concorrência muito grande, irmãos, por muitos livros, para ver quais eram que iriam passar no cânon bíblico. E justamente o livro de Filemon foi um dos escolhidos, sabe por quem? Pelo Espírito Santo. O livro de Filemon não podia ficar fora da Bíblia. Por quê? Porque se tratava do coração de Deus e do coração de Paulo alinhado. Homens que, muito embora sendo prevalecentes, tendo grandes igrejas, como era o caso deles, mas ele decidiu se importar com uma pessoa. Irmão, isso aqui eu falo com todo carinho e amor. Deus quer entregar multidões, mas para quem está alinhando o coração nesse sentido. Sabe por quê, irmãos? Porque só quem ama assim é capaz de terminar os dias como Paulo terminou. Ele alinhou o coração dele. E eu quero convidar você, irmãos, a ver esse alinhamento que Paulo quer nos ensinar. Primeira coisa que eu aprendo aqui: Paulo não gerou convertido. O que Paulo gerou? Filho. Olha o que ele diz. Primeiro, o Espírito Santo pediu para mim reprisar aqui. Primeiro, Paulo, quem era Paulo? Um homem com uma credencial tremenda. Paulo, se fosse nos nossos dias, seria o grande. Mas ele decidiu se importar com um. O que é MDA? Um a um. Paulo decidiu se importar com uma pessoa. E ele escreve uma carta que levou aí uma concorrência, e a carta passou no cânon bíblico. A carta de Filemon. E Paulo escreve uma carta endereçada a um homem chamado Filemon, para tratar de um outro homem chamado Onésimo. E aqui que eu quero que vocês entendam. Quem era Onésimo? Onésimo provavelmente era um ladrão, que roubou o seu patrão, que foi preso, e que Paulo ganhou para Jesus. Paulo evangelizou. Paulo se importou com os perdidos, aquilo que eu falei ainda há pouco. Quando eu olho para os bares e vejo as pessoas bebendo, eu me importo com elas. Deus quer mudar a nossa visão. Paulo, que tem a visão alinhada, poderia dizer assim: o que eu vou perder? Vou perder tempo com o ladrão? Eu vou perder tempo com o catatal, que nós falamos ainda há pouco? Para quem não estava no primeiro horário, o catatal era uma pessoa que tem um testemunho tremendo, era um bêbado que ele foi bebendo, ficando tão assim, que ele perdeu a noção de espaço, de tempo. Então ele já atravessava a rua, Borges Leal, onde fica situada a igreja, ele já atravessava, assim ele já não conseguia olhar mais para nada, os carros que tinham que parar. Mas depois, de repente, um moço chamado Carlinho, que era outro bêbado, que era outro drogado, o Carlinho se importou, foi convertido, foi ganho, e o Carlinho cresceu e decidiu se importar com o catatal. Ninguém estava se importando com o catatal. E o Carlinho decidiu ir lá, e gerou o catatal. Irmãos, eu estou lhe falando, quem vê o catatal desse rapaz hoje vai se impressionar. O catatal hoje não é mais o catatal, hoje é o Henrique, ele tem nome, Henrique. Anos e anos chamando de catatal, não é catatal, é Henrique. Onde é que está o catatal hoje? Está na célula, está sendo discipulado. Ele não tinha sapato para calçar. O discipulador dele deu um sapato para ele. O catatal é o primeiro, o Henrique, ex-catatal, é o primeiro a chegar na célula, o primeiro a chegar no culto de celebração. E quando eu cheguei de viagem, eu fui lá fazer um lanche com a minha família, o Carlinho, que é o pai espiritual do catatal, foi me abraçando, do Henrique, e disse assim: pastor, o senhor lembra do catatal que ficava ali? Eu digo, sim, eu lembro. Eu já fiquei com o coração muito apertado, porque ele ia dizer assim: morreu. Porque ele falou: o senhor lembra? Eu digo, lembro. Eu pensei que ele ia dizer morreu, mas realmente ele morreu para o mundo, né, irmão? Ele falou assim: sim, Carlinho, o que aconteceu? Assim mesmo, ele, pastor, hoje está na célula. Hoje, pastor, ele é o primeiro que chega. Pastor, ele está indo para a igreja. Irmãos, eu estou lhe dizendo, só um milagre mesmo, com M maiúsculo, para fazer isso. E o Carlinho disse: pastor, me importei com ele. Sabe o que eu fiz? Primeira coisa que eu fui comprar sapato para ele, que não tinha sapato. Pastor, fui comprar umas roupas para ele. Ele não tinha roupa. Era um indigente. Eu me importei com ele. Irmãos, aqui comigo, coração alinhado. Paulo não gerou um convertido. A gente precisa ajustar a nossa visão.
Quando a gente pensar que a gente está gerando convertido, está desfocada. Lembre-se, você está gerando filho. Esse ladrão, esse moço que estava preso, Paulo decidiu dizer: é meu filho. Está aqui, ó, veja só. Solicito-te em favor de meu filho Onésimo. Veja aí na Bíblia, por favor. Versículo 10. Sim, solicito-te em favor de meu filho, quem é? Onésimo, que gerei entre algemas. Queridos, nós precisamos entender, eu quero reprisar de novo. Por favor, alinha. Seus discípulos não são pessoas comuns, eles são seus filhos espirituais. O amor que mais se assemelha ao amor do Pai, o amor de Deus, o amor de mãe. Escute isso, irmãos. Lá, hoje nós somos uma família de 5 irmãos biológicos e 2 de criação, 2 do coração. Eu só tenho um irmão, chama Vanderlei, meu irmão. Ele foi tudo que você pode imaginar que não presta: assaltante, traficante, drogado, ladrão, tudo. Ninguém mais acreditava. E um dia ele foi preso, irmãos, com a mão, é o dito popular, com a mão na botija, literalmente. Ele havia roubado uma botija de gás para se drogar. E foi meio que a mão na botija, prenderam ele e levaram para a cadeia. Aí a minha mãe, assustada, foi para lá, e que eu era meio chegado, assim, muito chegado com a minha mãe, fui atrás dela. Minha irmã, chegamos lá e o delegado falou: criança não entra, fica aí, vem só a senhora aqui, traz esse ladrão aí. Aí colocaram o meu irmão preso, algemado, ela do lado. Aí o delegado: minha senhora, eu vou lhe dizer uma coisa, se esse ladrãozinho aqui não mudar, irmãos, quando ele falou ladrãozinho, rapaz, a minha mãe quase voou no pescoço dele. O quê? Ele não é ladrão. Olha como o senhor fala do meu filho. Eu falei: como é que não? Eu peguei ele com a mão na botija, minha senhora. A senhora vem dizer que não é ladrão? É hoje, mas amanhã não vai ser. Porque vai mudar. Aí o delegado, não entendendo muito, dizendo: minha senhora, ele é ladrão. Aí a minha mãe dizia assim: seu delegado, escute bem. Ele falou: não escuto nada. O delegado, já brabo com ela: ou é o cemitério ou é cadeia para ele. Aí, porque é ladrão. Aí a minha mãe dizia: não fale assim do meu filho. Irmãos, eu vi uma mãe defendendo. Por quê? Porque é mãe. É essa visão que Deus quer que você alinhe ela, que você veja como Ele está vendo. Porque senão, irmão, nós vamos perder as pessoas. Nós vamos ter outra visão. É ladrão, é adulto, esse cara aqui é um câncer aqui na igreja. Não, meu irmão. Paulo disse assim: não é ladrão, é meu filho. É meu filho. Olha, Filemão, eu vou pedir em favor do meu filho. Irmão, isso aqui é demais. O pastor Geraldo decidiu me ter como filho. Irmãos, eu tinha uma doença. Por 30 anos, o meu lado direito do meu quadril foi preso, porque houve uma doença chamada síndrome de Meigs-Percy, que destruiu o fêmur. E por 30 anos eu sofri com muitas dores. Muitas vezes eu vim aqui na comunidade, preguei aqui, os irmãos testemunharam. É porque a gente decidiu andar na fé. Mas quantas vezes, irmão, está aqui a minha esposa, chegava em casa, falei: filha, pelo amor de Deus, 30 anos sofrendo. E um dia o meu pai espiritual, pastor Geraldo, disse assim: a Terezinha falou: Geraldo, o Giovanni é nosso filho. Geraldo, vamos pagar um plano da Unimed para ele. A hora que ele puder fazer uma cirurgia, Geraldo, vamos cuidar dele. O irmão decidiu se importar comigo. Pagaram um plano de saúde. E eu fiz uma cirurgia antes do tempo, porque segundo todos os médicos, só com 60 anos. Só que eu ia levar mais, já estava com 30, ia levar mais 20 anos sofrendo, eu tenho 41 anos de idade. Pastor Geraldo
Disse: não, é nosso filho, vamos ajudar ele. Não é apenas um pastor, olha a visão dele, não é apenas um pastor na igreja, não é filho. Irmão, é isso que Deus quer alinhar a nossa visão. O avivamento não acontece assim, é uma paternidade. Fui para o hospital em Santarém mesmo, 4 horas de cirurgia. Quando eu voltei da anestesia, quando eu estou voltando, minha amada esposa do meu lado, e quando eu vou abrindo os olhos, quem eu vejo, irmão? Primeira pessoa que estava lá, quem era? Geraldo, em pé, ao lado da cama, assim. E eu meio assim: queridos, pastor Geraldo tem 60 mil pessoas para cuidar, vai se importar? Tem 30, acho que nós chamamos 40 pastores, fora os pastores de distritos, centenas. É mais um que vai ser operado. Não, é meu filho. Não é mais um. Eu tenho acompanhado o sofrimento dele. É meu filho. Não sei o que é demais. Isso é amor genuíno de alguém que se importa. Irmão, sinceramente, eu estou aqui como quem sonha aqui, ó. Porque não tem, depois da cirurgia, irmão, nenhuma dor, nenhuma. Foram 30 anos, eu estou lhe dizendo, sofrendo. Eu dava risada porque Deus é bom. Hoje não tem uma dorzinha, nenhuma. Meu pai estava do lado. Do lado. Não sei se vocês já ouviram falar no Egídio. O Egídio é um que o pastor Ribe fala. Devido a algumas levas, o Egídio passou a ser meu discípulo. O Egídio, ele tem idade de ser meu avô, tinha idade de ser meu avô. O Egídio passou a ser meu discípulo. E eu lembro como se fosse hoje. Eu digo: Egídio, você não vai ser meu discípulo, você vai ser meu filho. Tem idade de ser meu avô, um dos primeiros crentes da igreja, da Paz de Santarém. E eu passei a cuidar dele como meu filho. E eu disse para ele: Egídio, escute bem, eu vou cuidar de você. Um dia o Egídio veio para o discipulado de verdade, de sentar junto. Ele veio e disse assim: meu discipulador, ele falava até assim, né, amor? Meu discipulador, meu discipulador, eu estou com um problema aqui no lado esquerdo, é um nódulo, e eu não sei o que é. Eu digo: faço o exame, vamos orar. Passado no outro discipulado, ele voltou com um exame ruim. Ele falou: foi atestado aqui uma coisa ruim. Aí ele disse assim: meu discipulador, eu não vou sair de Santarém, porque Santarém não é um grande centro. Então, as duas capitais, Belém e Manaus, que recebem os enfermos. Eu não vou para a casa dos outros. Eu digo: Egídio, se for para se tratar, vá. Se Deus quer usar a mão dos médicos, vamos confiar. Deixa que, debaixo de Jesus, eu cuido da sua família aqui. Aí corremos, irmão, mandamos o Egídio para Manaus, cuidamos da família, e ficava contactando pelo telefone. Mas um dia, eu estava em oração, e Deus disse assim para mim: meu filho, vá buscar o Egídio, porque eu vou tomar ele para mim. Assim mesmo, corri no pastor Geraldo, falei: pastor Geraldo, Deus falou comigo ainda há pouco, que é para mim buscar o Egídio, que Deus vai tomá-lo para si. O pastor Geraldo, como um pai, falou: vai, Giovanni. Peguei o avião, cheguei lá. Quando eu vou chegando, o Egídio diz assim, já tinha dado o recado para o rapaz que cuidava dele, que era o Erivelto. Falou: Erivelto, se o meu discipulador chegar, não deixe ele entrar no quarto. Não deixe. Eu não quero que ele me veja assim. Quando eu cheguei, ele falou: pastor, ele não quer que o senhor entre. Eu disse: dura coisa ele me pediu. Ele é meu filho. Ele não é um discípulo, ele é meu filho. Eu vou entrar. Eu entrei, quando eu entrei, ele me viu e disse: não, eu não quero que você me veja assim. Eu falei: Egídio, você é meu filho, eu estou com você até o fim. Comecei a chorar, porque o câncer, agressivo demais. Falei: Egídio, eu vim lhe buscar. Você é meu filho. E eu vou com você até o fim. Irmão, tenho debaixo da cobertura milhares de pessoas. Não importar com o Egídio, já é um senhor de idade. Não, irmãos, alinhar o coração é isso aqui, ó. Ele disse assim: me leve para minha casa. Eu digo: eu vou levar. Aí montamos um verdadeiro esquema em Manaus. Peguei a ambulância do SAMU, peguei os irmãos, coloquei o Egídio e levei para
para o barco, porque ele já não conseguia mais ficar em pé. Aluguei um camarote, coloquei ele, arrumei tudinho, peguei o Erivelto vai cuidando dele. Eu vou na frente para pegar outra ambulância para receber ele. Peguei o avião, fui para Santarém, fui esperar o Egídio chegou mais ou menos 2 horas da madrugada. Peguei ele, a ambulância já estava esperando ele, colocamos ele dentro do barco, dentro da ambulância, levamos para o hospital. E passei a noite inteira com ele. Lá por volta das 4 horas da madrugada, o Egídio, a enfermeira, eu estava lá presente, e a enfermeira olhou para mim e falou assim: olha, meu senhor, o senhor não pode ficar aqui. Aqui só pode ficar quem é parente. O que ele é para você? Eu digo: ele é meu filho. A enfermeira olhou, falou: o senhor está brincando comigo, né? Eu digo: não, é porque a senhora não entende. Ele é meu filho, ele é meu discípulo, ele é meu filho. Aí ela foi entender, ela disse: então venha cá, ele não vai amanhecer o dia. Se é duro para o senhor, receba, ele vai morrer. Aí colocaram o Egídio num quartinho assim, e eu fiquei lá com ele. Segurei na mão dele, ele estava respirando muito forte. Irmãos, eu não estou exagerando, 5h30 em ponto, o Senhor o tomou para si. Ele estava segurando na minha mão assim. Aí a mão abriu assim. Eu comecei a chorar e disse: eu falei para você, meu filho, que eu iria com você até o fim. Eu não ia te deixar pelo meio do caminho. Você é meu filho, Egídio. Abracei ele, e depois foi a parte mais difícil, que foi sepultá-lo. Levei ele, sepultei o Egídio. Por que isso? Porque eu decidi alinhar minha visão com a visão de Jesus. Paulo disse: Onésimo não é um ladrão, Onésimo é meu filho. Seu discipulador é seu pai, seu discípulo é seu filho. O interessante de Deus não é gerar uma igreja apenas de irmãos, mas uma igreja paterna, de pai e filho. Pensa comigo, irmãos, como seria o filho pródigo, como seria recebido o filho pródigo, se o pai já tivesse morrido. Pensa comigo. O irmão dele ia dizer: ei, passa, meu papai morreu por sua culpa, passa para lá, se quiser ficar vai trabalhar como empregado, se não pode ir embora. Irmão, porque lá na frente ele demonstra esse coração. Mas pai, não. Pai, olha, o pai procurando, o pai dizendo: meu filho vai voltar, meu filho vai voltar. Eu imagino ele comprando roupas no comércio local. Eu imagino a vendedora dizendo: mas para quem é essa roupa? Isso é para o meu filho. Mas qual deles? Aquele que foi embora? Aquele que mandou o senhor morrer? Aquele que lhe amaldiçoou? O senhor está ficando doido? Aquele menino nunca vai voltar. Eu imagino ele dizendo: ele vai voltar, me venda a roupa. Foi na onde vende sapato, comprou alparcas. Mandou engordar um novilho. Você acha que o criado, o empregado não ouviu a discussão? Quando ele disse assim: me dê a minha parte da herança, porque eu vou me embora. Você acha que não ouviu? Ouviu. E quando ele mandou engordar o novilho, ele falou: mas para quê? Ele falou: para fazer a festa, porque meu filho vai voltar. Agora, querido, quem era o filho? Irmãos, um moço que pegou o dinheiro, foi para a prostituição, foi para a bebida alcoólica, foi para o mundo. Olha o coração desse pai. A Bíblia diz que ele vinha ainda longe, quando o pai o avistou, abraçou e beijou. Qual era o estado dele? Cabelo grande, barba grande, trabalhava com porcos, não estava fedendo muito, mas nada disso foi impedimento para receber abraços e beijos. Pai, gente, aqui comigo, pelo amor do Deus que nós servimos, alinhe a tua visão. Alinhe a tua visão. Você quer avivamento? Trata as pessoas como Deus trata. Essa é a unção da graça. Não desista de quem desiste de você. Não desista.
Paulo decidiu escrever uma carta para uma pessoa e um ladrão, um ex-ladrão. Quantos podem dizer amém aqui? Porque quando, querido, aqui comigo, quando a igreja não vê assim, onde ela vê só como irmão, irmãos, aqui comigo, uma pessoa contou assim, disse assim, uma pessoa ficou 2 anos desviada, 2 anos, veio para a igreja, depois foi embora. 2 anos depois ele voltou. Quando ele voltou, sentou lá no banco de trás. A pessoa que estava do lado lembrou dele, o irmão da igreja, falou assim: ah, olha só quem voltou, rapaz. Ah, rapaz, seu sem vergonha. Onde tu andava, hein? O irmão que estava na igreja viu o irmão que estava 2 anos desviado e falou assim: ah, rapaz, olha só, onde tu andava, rapaz? Significa que não sentiu falta dele. Foi, ninguém sentiu falta. E o irmão falou assim, disse assim: você sabe por onde eu andava? Eu andava nas drogas, perdido. Nunca ninguém veio atrás de mim. Por quê, irmãos? Porque é irmão. Mas quando é pai, não, pai sente a falta. Pai vai dizer: está faltando aqui. Cadê o menino? Cadê ele? Vamos atrás dele. E esse rapaz foi para uma igreja na visão do MDA, apóstolo. Esse rapaz, ele que contou esse testemunho. Ele passou 2 anos desviado, nunca ninguém se importou com ele. E quando ele voltou, ficou, poxa, apanhou no mundo, voltou para a igreja. O pastor não lembrou, ninguém lembrou, já uma pessoa lá atrás que disse: onde tu andava, rapaz? Você é muito sem vergonha, rapaz. Você é um crente safado. Ainda chamou um monte de coisa para ele. Sabe o que aconteceu? Ele foi embora de novo. E o diabo disse: venha para cá, venha para cá. Venha para cá, que aqui eu te pego. Aí peia de novo. Onde ele foi encontrar alento? Na igreja, na visão do MDA. Que crê nisso, que acredita nisso. Que nós não devemos gerar convertidos, mas gerar filhos. Quantos entendem isso aqui, irmãos? Segundo ponto importante. Paulo entendeu que para alinhar, ele devia transformar o filho dele em Onésimo. Por que Onésimo? O nome Onésimo significa útil. O nome Onésimo, útil. Útil. Agora escute. Nós só somos útil no reino. Era uma contradição. Onésimo tem um nome desse lá no mundo, roubando, porque ele era útil. Só que nós só podemos ser útil no reino, irmãos. Então Paulo disse assim: eu não quero apenas gerar um filho, eu quero gerar um Onésimo. Eu quero gerar alguém útil. Eu quero que ele entenda que o ministério vai estar na mão dele. Ele vai ser útil para o reino. Porque eu poderia simplesmente gerar filhos, mas eu não quero apenas filhos. Eu quero que ele seja útil. Paulo faz um trocadilho, porque a palavra onésimo significa útil. Mas veja bem, irmão, fora do reino de Deus ele era inútil. O nosso desafio é fazer das pessoas não só filhos, mas onésimos. Porque o que ocorre às vezes é que as pessoas têm uma tendência de quererem apenas ser filhos. Querem apenas ser cuidadas. Já viu aquela pessoa? Eu quero um discipulador. Me dá um discipulador. Eu quero um discipulador. Ninguém cuida de mim. Coitadinho de mim. Poxa, e o meu discipulado? Ele só quer ser filho. Ele só quer ser cuidado, mas ele não quer cuidar. Irmãos, quando nós alinhamos a nossa visão, aqui comigo, alinhe a tua visão. Você não está aqui apenas para receber. Amém. O pastor Giovanni veio lá de Santarém, está ministrando aqui, você está recebendo. Mas quando você sair daqui, entenda, alinhe a tua visão, você tem que dar. Você tem que ir para o discipulado, você tem que ir para a célula, você tem que ganhar alma, você tem que trazer as pessoas para a igreja, você tem que discipular, você tem que ser útil. Não podemos ficar com essa mentalidade de ficar na igreja inoperante. Porque quem se torna consumista do processo só vai reclamar. Poxa, mas o apóstolo Ari, rapaz, não coloca o ar-condicionado. Ele não dá o dízimo, não devolve o dízimo. Na hora dos projetos, ele traz uma moeda de R$1, aliás, ele traz R$1 sendo 2 de 50 centavos. Poxa, rapaz, esse calor, não tem um ar-condicionado. Ele se torna inútil dentro da casa.
Essa não é a proposta, irmãos. Alinhe a tua visão, aquilo que Deus falou, que Jesus falou. Veja o que eu estou vendo. Meus filhos, veja, não seja apenas filho, mas seja um filho útil, um membro responsável da família, que vai ajudar nos afazeres do lar, que vai ajudar na casa. Se candidate a ser líder de qualidade. Quanto dizem amém, queridos? Dê para Jesus um aplauso bem forte, irmão. E para finalizar, alinhar o nosso coração com o coração de Deus, Paulo diz assim, aqui comigo, veja só comigo aí, por favor, irmãos, versículo vamos ver o versículo 13. Eu quero conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me sirva nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Está falando aqui do Onésimo, viu, irmãos? Ele está cuidando dele. E ele vai falando, versículo 20, sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima o coração, reanima-me o coração em Cristo. Querido, aqui comigo, Paulo coloca, chega um ponto dele dizer assim, aqui comigo ele fala assim, recebe como o meu próprio coração. Aí Paulo pega pesado, por quê? Porque ele coloca a questão emocional na jogada. Ele diz assim, recebe como o meu próprio coração. Você sabe que a visão do ideal é feita de corações. Por quê? Porque é o que pulsa. E quando Paulo diz assim, recebe como o meu próprio coração, aí ele estava dizendo, olha, presta atenção, Filemon, pelo amor do Deus que tu serve, cuida dele, se importa com ele, como se fosse eu mesmo, o meu próprio coração. Irmãos, ele joga pesado. Filemon não tinha outra saída a não ser obedecer, porque ele coloca a questão do coração em questão. E eu quero que você entenda uma coisa, eu falei isso. Existem aqueles, irmãos, aqui comigo, que não estão alinhados, eles amam a Deus de coração. Existem aqueles que amam a Deus de todo o coração. Perdoe, o Espírito Santo está me mandando corrigir. Primeiro, eles amam a Deus. Segundo, amam a Deus de coração. E terceiro, amam a Deus de todo o coração. O Espírito Santo pediu para mim encerrar esse sermão te falando isso. Quem está com a visão alinhada, ele não vai apenas amar a Deus. Ele não vai apenas amar a Deus de coração. Ele vai amar a Deus de todo o seu coração. Entende? Isso faz uma diferença tremenda, irmãos. Vai fazer uma diferença tremenda no teu ministério. Não é? Aquela pessoa que decide realmente. O Ezequiel, o que você acha, apóstolo? O que move esse rapaz? Para pensar comigo. O que faz dele ser um sucesso? Ele brinca comigo, ele tem uma brincadeira comigo, né, amorzão? Ele diz que eu sou Jesus, ele não está ficando louco, não. Apesar de tinha um irmão lá em Santarém, que ele ficou louco, ele achava que ele era Deus, ele achava que ele era Deus. Aí um dia ele encontrou o pastor Eibe, aí ele falou, pastor Eibe, o pastor Eibe todo carinhoso, atencioso, sim, querido. Ele falou, pastor Eibe, você não falou direito comigo hoje. O pastor Eibe, como assim, Leno? Como eu não falei com você hoje? Eu nem falei com você hoje. Você não me procurou hoje, Eibe. Você não orou como devia, afinal de contas eu sou Deus. Aí o pastor Eibe ficou vermelho, falou, Leno, você não é Deus. Aí o Leno respondeu, eu sou Deus. Você não é Deus, Leno. Pastor Eibe com o Leno lá, e eu assisti a arrumação lá. Leno, você não é Deus. Ele falou, veja como você fala comigo. Você pode cair para trás agora. Eu vi essa cena, o pastor Eibe falou, meu Deus, Leno, vem cá, Leno, deixa eu orar contigo. Cuidado, ore para mim, não ore por mim. Esse Ezequiel, irmãos, ele me chama mesmo, ele é carinhoso, né?
Ele fala: Jesus, Jesus, deixa ele dar um abraço, Jesus. Porque ele, segundo ele, mas um tom de brincadeira, ele diz que eu sou parecido com Jesus. Eu falei: puxa, que honra, não é? Você sabe que a palavra cristão é pequenos cristos na terra. Esse irmão Ezequiel. E eu falo: não, você que é um pequeno cristão na terra, um pequeno Jesus na terra. Ezequiel, você é demais. Eu até falo para ele: ora comigo, Ezequiel, porque você tem uma paixão, você tem algo que mexe com a gente. E não é só ele não, né, mozão? Toda a casa dele. Toda a casa dele. Quantos querem aqui amar Deus de todo o coração? Fiquem em pé, dê um aplauso ao Espírito Santo. Dê um aplauso ao Espírito Santo. Queridos, prepara os irmãos lá de cima aquela canção do Bartimeu para mim. O Espírito Santo mais uma vez pediu para que nós terminássemos esse sábado com essa canção. Veja só, Bartimeu era um cego e estava ali quando ele percebeu que passava Jesus por ali. Eu até falei ontem que havia muitos cegos ali, mas alguém decidiu se posicionar. Aqui está o grande diferencial naqueles que vão alcançar a visão e o sucesso e aqueles que não vão. Então olha só, quando Jesus passou, ele perguntou: quem passa? Ele falou: Jesus. Quando falou Jesus, ele se posicionou porque ele queria ver. O tema da nossa conferência de seminário, é alinhando a visão. E é interessante que ele queria tanto isso, irmãos, era tanto que as pessoas começaram a repreender ele. E aí que ele gritava mais alto: filho de Davi, tem compaixão de mim. Interessante que aquilo chamou a atenção do Senhor. E aqui comigo, irmãos, sempre que alguém se interessar pelo Senhor, vai chamar a atenção dele. Jesus parou: traz ele aqui, o que está acontecendo? O que você quer que eu faça? O que ele disse? Que eu torne a ver. O que Jesus quer alinhar nessa noite, irmãos? A nossa visão. Queridos, eu gosto muito dessa canção porque, inclusive no meu devocional, eu estou tirando muito tempo com Deus com ela. Porque chega um ponto que você fala: Senhor, eu preciso dessa graça, dessa unção. Eu preciso dessa unção na minha vida. Eu preciso ver. Eu preciso ver o que o Senhor está vendo. Eu sei que tem muita gente aqui, mas eu quero pedir, quem puder vir aqui à frente, irmão, nós vamos estar encerrando com uma oração. Solte essa canção para nós aí, meu amado. Se você sabe essa canção, cante ela. Você que há muito tempo espera por um milagre, como Bartimeu, abra suas mãos. se você sabe essa canção, cante. Em nome de Jesus. Saia do seu lugar. Seja como Bartimeu. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Senhor, Só o Senhor pode fazer. meu Deus, Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. oh Pai, Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé. clama a Deus, meu amado. Mesmo que tudo se acabe, Ainda me resta a fé. ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu pode. Levante a tua voz. A mudança que eu preciso, tu pode. O Senhor quer te ouvir. O milagre que eu espero, tu pode. Meu Deus. Senhor, vem me socorrer. Se você quer a visão, se você quer alinhar a visão, então busque. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Você está voltando a ver. A cura que eu
tomo posse. Você é um pai, você é um filho. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Cante essa canção de todo o teu coração. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Peça a visão de volta. Só o Senhor Alinhe a tua visão. fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre em mim. Meu Deus, meu Pai. Sem ti eu sou tão frágil. Levante a tua voz e cante. A tua mão me sustenta de Meu pé. Deus. Mesmo que tudo se Diga isso. Ainda me resta fé. Meu Deus. ainda me resta a fé. Vai. Posso fazer, tu pode. Meu Deus. A mudança que eu preciso, tu Recebe a tua cura. A cura da tua visão. o milagre que eu espero, tu Você é um pai, você é um filho. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Levante as suas mãos. Recebe. Recebe a cura. Recebe o alinhamento da tua visão. A mudança Recebe as que eu multidões. preciso, tu Recebe as multidões bem cuidadas. Recebe a compaixão. Recebe a compaixão. Senhor, vem me socorrer. Recebe a compaixão. Jesus se compadeceu. Recebe a compaixão. Recebe a unção. O meu milagre, Senhor, Recebe. Diga isso, eu tomo posse. a cura que eu preciso, eu tomo posse. Levante um pouquinho o som. Levante a tua mão. Recebe, meu amado. Abra as mãos para receber. Recebe. Meu milagre, Recebe. eu tomo posse. O rei vai ter devassou. Ribei com todo o mais. Que eu preciso, Recebe. tomo posse. Recebe avivamento. Recebe o crescimento. Recebe a multiplicação. Recebe a alinhamento da visão. Recebe. Para receber. Tome posse dessa palavra. Tome posse, em nome de Jesus. Amém, querido? Dê um abraço no seu irmão, dê um abraço na sua irmã. Diga, tome posse dessa palavra, em nome de Jesus. Aleluias. Você pode voltar para o seu lugar. Tem a programação de amanhã, põe aqui na tela, por favor. Irmãos, amanhã de manhã não tem, né? De manhã não. De manhã os pastores vão descansar. 17 horas, uma palavra poderosíssima para as mulheres. O papel da mulher na visão do MDA. Papel da mulher na visão do MDA. Inclusive eu quero desafiar nossos líderes
ligue para todos os 100 e tantos grupos, convoca esse pessoal todo para vir amanhã, porque amanhã esse chão aqui vai tremer, amém? Então, às 17 horas, está aí a programação, 17 horas, ministração para as mulheres com a pastora Hildes e para os homens, às 17 horas, e depois para toda a igreja, 19h30. E domingo nós vamos ter um super Tadel especial aqui, o pastor Giovanni estará ministrando, e às 18 horas, culto de celebração. Nós temos aqui um material abençoado, olha, DVDs poderosíssimos aqui, pastor Eibe, ó, Vigiando a Motivação do Coração, esse DVD aqui é tremendo, Enganado pelo Egoísmo, outra fita aqui, poderosa, Alcançando o Seu Destino Divino, tudo aqui é equipamento para você. Pastor Eibe disse que, hein, pastor Giovanni? Nós temos que nos ensopar, é ou não é? Pastor, sabe que a minha mulher estava me chamando de Eibinho? Eibinho. Passava a tarde toda, assim, olha, essas mensagens, está aqui, 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 tá, tudo quanto é canto da minha vida mesmo. Eu assisti esses DVDs aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a minha mulher fez, ih, você agora tá mal, vai virar Eibinho. A idolatria dos evangélicos aqui, ó, aquilo que a gente começou a falar aí no início, confrontando o espírito de Balaão, oração de entrega, tudo DVD poderoso. Tolerância zero para o pecado em sua vida. Quantos dizem amém? Amém. Vencendo os inimigos da fé, tudo material poderoso aqui. Você pode procurar na nossa lojinha. Onde está a lojinha? Está lá atrás, olha, os livros também.